Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre a importância do sono, né? Como é que a gente sabe e como a fisioterapia pode nos ajudar quando a gente tem algum distúrbio no sono. Dormir é muito gostoso, a gente sabe que é importante, nós vamos entender por que é tão importante. Algumas pessoas ficam bem dormindo menos horas, outras precisam um pouquinho mais. Dizem que conforme o tempo passa e conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa de menos horas de sono. Será que é isso mesmo? E como é que a gente pode ajudar, né, o nosso corpo a descansar? O ideal é você acordar no outro dia revigorado, renovado, né, descansado. Aproveita a oportunidade e participe do programa ligando para cá, 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, as páginas estão atualizadas, é só deixar o seu comentário ou sua mensagem particular. Meu Instagram de portas abertas também para sua participação, @Denise Luque. Pode mandar as mensagens particulares e na última foto, mesmo que ela não seja uma foto do dia, é lá que você deixa a sua pergunta quando você quer questionar alguma coisa aqui para o nosso especialista. Segue a hashtag Consulta ao Doutor e fique muito bem informado na plataforma do YouTube. Tá fora de casa, quer continuar assistindo a nossa programação? Você pode fazer isso com acesso à internet. O canal é Hit TV. Vai lá no YouTube que você consegue assistir a toda a nossa programação. E depois de cada programa, os vídeos sobem para o YouTube para você compartilhar nas suas redes sociais também. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta, neurocientista. Doutor, obrigada por ter vindo. Adoro te receber aqui. É sempre um prazer estar aqui. Eu estou sempre à disposição de vocês. Quando vocês chamam, eu venho muito empolgado para trazer informações importantes para os nossos telespectadores. Isso mesmo. Hoje a gente sabe que dormir é muito importante. Quero saber quão importante é isso, porque algumas pessoas negligenciam. Precisa entregar um trabalho, vira à noite, não é uma vez só. A gente sabe que pais de filhos pequenos sofrem demais com essa privação do sono, atrapalha até na produção do leite materno, né? Porque eu penso, o nosso corpo é tão inteligente e o sono faz tanta falta nesse momento, em outros tantos, usei só como exemplo, é porque realmente a gente precisa dormir bem, né? Tem o porquê da gente dormir, tem o porquê ser à noite também, né? As pessoas acham que o sono é uma reserva de tempo que a gente tem para quando falta lá no trabalho, lá no estudo, é só retirar do sono e tudo bem. Isso faz falta, né? Nós, seres humanos, os animais, principalmente os animais terrestres, necessitam de dormir. Durante a evolução, nossa fisiologia evoluiu com essa forma que existe na Terra, que nós temos mais ou menos 12 horas de noite e mais ou menos 12 horas de dia. Então, o nosso organismo se adaptou em fazer as tarefas importantes para a sobrevivência, como captura de alimento, durante o dia. E à noite, o organismo precisa não necessariamente descansar, porque o sistema nervoso, o sono é do sistema nervoso. E eles descobriram que o sistema nervoso, na verdade, ele não descansa, mas é onde ele se reorganiza durante o sono. Por isso que se você não dorme, você tem déficit de reorganização no seu cérebro e isso pode te prejudicar uma série de fatores, inclusive concentração, aprendizado. As pessoas que dormem mal, elas não aprendem bem. Então o estudante tem a ideia de que eu vou passar a noite inteira estudando para fazer a prova no outro dia e no outro dia ele vai mal porque o cérebro dele não se reorganizou, né? Não assimilou todo aquele conteúdo do estudo do dia anterior. Então, são erros que as pessoas têm aí no seu dia a dia por falta de conhecimento. Por isso que é tão importante que a gente faz aqui de levar essas informações. Tem que dormir. Dormir é importante para tudo. Perfeito. Como é que acontece um sono normal, doutor? Porque eu falei É claro que a gente tem, né? Nem todo mundo tem esse tempo para dormir. Realmente, hoje as atividades ocupam esse tempinho que seria do sono. Deveria ter o tempo para dormir, deveria ter o tempo exclusivo para dormir, mas a gente está deixando em segundo plano o sono, né? Só que aí perde, né? Então, você rende menos durante o dia,
E, na verdade, tem até, fugindo um pouquinho do assunto, até alguns grupos de especialistas falam, se seu dia tivesse 1 hora a mais, você ia fazer aquilo que você não conseguiu fazer durante o dia? E a resposta é não, a gente ia arrumar outra coisa para fazer, claro, que não aquilo que de fato precisaria, porque precisa ser uma prioridade, então, ter um bom sono, né? Exatamente. E olha só, existem clínicas especializadas em sono, existem hoje produtos que auxiliam no seu sono, colchões especializados, quarto climatizado, porque hoje entende-se da importância, que lá no passado a gente não sabia quão importante era o sono, né? A gente não tinha tantos detalhes. Hoje a gente sabe, você falou sobre o aleitamento materno, eu falei sobre o aprendizado. As pessoas que dormem pouco têm um impacto muito negativo no humor e tudo isso tem uma relação, tem um impacto no dia a dia da pessoa. Basta corrigir o seu sono e todos esses fatores voltam ao normal. Então o sono ele é fundamental. Regula o nosso corpo? Dá para dizer que o sono regula o nosso corpo? Olha, no sistema nervoso é ele quem reorganiza todas as informações do que você capturou no dia a dia, né? Durante aquele dia, todas as informações, tudo que é importante, o cérebro, durante o sono, uma fase específica do sono, ele coloca aquelas informações num lugar especial para você acessar quando quiser. E todas aquelas informações que não têm importância para a sua sobrevivência, para o seu dia a dia, simplesmente é descartado. Mas isso acontece durante o sono, não dá para fazer isso durante o dia. Então, eu afirmo para vocês aqui, sabe aquela coisa de higiene mental? Nada melhor do que o sono. Aliás, eles descobriram que o hormônio que induz o sono também é o melhor hormônio, a melhor química anti-envelhecimento. Então, você quer manter-se bem, saudável e ainda com a pele bonita e jovem, tem que dormir bem. Então, aquilo que os pais dizem, dorme para crescer. É verdade, crescendo, dormindo que cresce. Né? Minha mãe falava muito isso, não, está crescendo. Né? Eu ainda falo para os meus filhos, quer crescer? Precisa dormir além da conta. Precisa dormir no mínimo 8 horas. Né? Algumas pessoas necessitam dormir mais, então os jovens dormem um pouco mais, tem essa necessidade. Agora, tem pessoas que acostumam a dormir menos. Então, gira em torno de entre 7h30 e 8 horas. Eu gosto das 8 horas porque ela fica fácil no cálculo matemático para explicar para as pessoas que estão em casa aí. Então, por exemplo, a gente tem no nosso sono 4 ciclos de 2 horas cada. Então, 2 horas, cada vezes 4 temos 8 horas. Então, cada ciclo é dividido em 4 fases. Então, a gente chama de fase 1, 2, 3 e a última fase do sono que chama de fase do sono REM, que é onde toda essa reorganização acontece no cérebro. Se as pessoas não conseguem chegar nesse sono REM, ele acorda no outro dia com a sensação de cansaço. Ele não teve aquele sono revigorante. Então, algumas pessoas, por alguns motivos, não conseguem chegar nessa fase do sono REM. Depois desse sono REM, a pessoa acorda por alguns segundos ou por uma fração de segundo e ela torna a dormir novamente e aí passa pelas fases novamente. Fase 1, 2, 3, fase REM. Esse sono REM é onde nós sonhamos. Então, se você... eu já fiz bastante isso com meus filhos, eu observei, o olhinho fica se movendo. Essa é a fase do sono REM de uma pessoa normal. É a hora que ele está sonhando. E aí, eu tive que acordar ele pro colégio. Ele abriu o olho e falou assim para mim, nossa pai, eu estava sonhando. Eu sabia que ele estava sonhando, porque ele estava na fase REM. Se o indivíduo passa 4 vezes pela fase REM durante a noite, ele dormiu as 8 horas necessárias e ele acorda revigorado e com um bom humor. O desempenho dele durante o dia vai ser muito importante. Então, todo mundo que passa por esse sono REM sonha, mas não é todo dia que você tem o sonho REM, o sono REM que você lembra do sonho. Lembra, exatamente. A gente não lembra todos os dias dos sonhos,
né? Às vezes não lembra do sonho, mas em algum momento você se lembra daquilo. Engraçado isso, né? E aí você, nossa, sonhei com aquilo ali. Sonhei com isso. Mas você sonha. Sonhar é um bom sinal. Você sonha significa que você está atingindo pelo menos essa fase mais profunda do sono, que é a fase REM. Tem pessoas, infelizmente, que não sonham. Mas algum grupo de pessoas, elas não conseguem acessar a informação do sonho, né? Por algum motivo. Dizem até que se o indivíduo que tem esses lapsos de sonho, ele faz uma autossugestão antes de dormir, isso ajuda ele a lembrar no outro dia do que sonhou. Tem pessoas que reclamam de falar, eu não sonho, eu não me lembro do sonho. Tem algum problema? Não tem problema. A questão é que todo mundo sonha e ela não se lembra, né? Isso pode ser ruim. E sonhar é tão gostoso, né? Aqueles sonhos mais vívidos, isso tem algum problema? Acho que a gente já tocou nesse assunto em outro bate-papo, né? Os sonhos coloridos, tem estudos que se você sonha colorido, significa que as coisas andam bem com você, né? Andam bem? Andam bem. Pessoas que sonham em preto e branco, isso pode ser um indício de que algo na parte emocional não esteja bem. E se isso acontece com você e se isso lhe incomoda, a sugestão é procurar um especialista para verificar isso. Um psicólogo para vocês baterem um papo com relação a isso. Quem sabe tem algo lhe afligindo. Tá. Você falou das fases do sono, então que a gente deveria passar por todas essas fases a cada noite. Isso aí, 4 vezes durante pelos ciclos. Tá. Chegar no sono REM exige que você permaneça... Sonhando, dormindo bem. E aqueles micro despertares? Então, o celular hoje fica tão pertinho que você abre o olho, você olha, você sabe até que horas eram quando você acordou. Esse é um problema, porque nós estamos levando o telefone celular para o nosso quarto e nós estamos levando o computador, estamos levando aparelho, televisor. Todo esse excesso de iluminação prejudica o nosso sono. Então, para produzir o hormônio essencial para o sono, que é a melatonina, precisa estar escuro, em escuridão total, né? Qualquer raio de luz é o suficiente para incidir no seu olho e o cérebro bloquear a produção da melatonina. E aí você tem dificuldade de pegar no sono. Então o ideal... cortinas blackout. O ideal é cortina blackout. Cortina blackout. E não adianta a cortina blackout e o celular no criado mudo. Porque o celular, os LEDs que acendem no telefone celular, eles emitem uma luz, e essa luz ela é dividida por frequência. A luz azul do LED é ela quem atrapalha, incide na retina e o cérebro entende que está de dia. E se está de dia, você não pode ter melatonina na circulação, senão você fica sonolento. Você tem baixo desempenho no estudo, no trabalho. Isso não pode acontecer. Então, deve ter melatonina lá à noite. Então, à noite, o indivíduo está trabalhando, leva trabalho para casa. O notebook na cama, o telefone celular, o televisor dentro do quarto. Eu digo que era um profissional de saúde quem deveria montar o quarto. O arquiteto se encarregar de toda a casa e o quarto ficar com o profissional da saúde. Então, televisão nem pensar no quarto. Nunca. Televisão é um item que não deve ter no quarto. Porque mesmo que a TV esteja desligada, fica um botãozinho ali, né? Uma luzinha, ela pode ser azul, ela pode ser vermelhinha. A vermelhinha até não atrapalha, mas a azul é um problema. A luz azul. Por que o vermelho não teria tanto problema? Eu já vi alguns trabalhos de cromoterapia, tem a luz vermelha. Eu sempre pensei que era o contrário, vermelho. É que a luz é composta, a luz que nós enxergamos, essa luz branca, se a gente colocar ela para passar por um cristal específico, a gente chama de prisma, acho que tem até uma imagem. Tem uma imagem, vou pedir para a gente colocar a imagem do prisma. Se incidir sobre um cristal, o cristal consegue separar as frequências da onda eletromagnética da luz e cada cor tem uma frequência específica. A cor vermelha, ela pode incidir na retina, que o cérebro não percebe ela como luz. A luz verde, a luz amarela, o cérebro não percebe ela como luminosidade. O raio azul da luz, o cérebro entende que é de dia. E o cérebro bloqueia, então, a produção da melatonina e você tem dificuldade de pegar no sono. Então, a sugestão
é que, por exemplo, o abajur que você tem no criado mudo, ele tem a luz vermelha. Você pode acender ele com a luz vermelha porque ele, por exemplo, o indivíduo que levanta para ir ao banheiro à noite, eu sugiro que ele tenha uma lanterninha de cor vermelha, como essa minha aqui, ó. Essa lanterninha aqui, eu adaptei ela, por quê? Eu consigo clarear, aqui ela acendeu e apagou. Eu consigo clarear para me nortear no escuro e ir ao banheiro de madrugada, se necessário for, sem pausar a melatonina. Sem a pausa na produção de melatonina. Essa pausa na produção de melatonina pode dificultar você retornar ao sono após a ida ao banheiro. São dicas simples. Então, você encontra uma lanterna de cor vermelha. A cor vermelha, a luz vermelha, ela não tem um impacto para parar a produção de melatonina. Agora, a luz azul, não. E se tiver uma luzinha no seu quarto de cor azul, ela vai atrapalhar você. Que interessante. Então, vermelho está liberado para acender. Vermelho está liberado. Tem, eu não trouxe aqui, mas existe no mercado, isso foi criado nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, um óculos que tem as lentes amarelas. Esse óculos, o nome dele é Blu-ray Blocker. Bloqueador de luz azul. Então, na luz que nós captamos, a luz azul não passa pelo óculos. Então, o cérebro percebe que está à noite e começa a produzir melatonina. Então, se você tem o óculos, ou se você tem interesse, né, converse com o seu médico, se for necessário você utilizá-lo, mas não pode utilizar, por exemplo, dirigindo, operando um equipamento. Tem que tomar cuidado, senão você fica sonolento e aumenta o risco de acidente. Tá? Mas você, por exemplo, de volta para casa, coloca o seu óculos dentro do metrô, no trem, então, da condução que seja. Quando você chegar na sua casa, você já tem uma quantidade significativa de melatonina que foi produzida nesse trajeto. Depois de um banho bem quente, que também é relaxante, a chance de você pegar no sono e ter um bom sono aumenta tremendamente com um quarto bastante escuro. Então, não só é prejudicado a pessoa que dorme menos horas, como aquela que dorme sob a incidência de uma certa luminosidade. Isso, esse indivíduo, o indivíduo que algo atrapalha o sono dele, ele não consegue se aprofundar no sono. Você acredita, os estudos mostram que até essa incidência de luz pode fazer com que a gente tenha esses microdespertares? Pode sim. Então, mas o ideal aqui, seu quarto esteja escuro e nenhuma outra fonte sonora também, que o indivíduo pode acordar com barulhos. Então, o quarto escuro e em silêncio. Tá. Eu sugiro, inclusive, que o despertador, a gente precisa despertar de manhã para trabalhar, que o despertador não seja um celular, porque o celular corre o risco de você ir ao banheiro à noite e voltar, apertar para dar uma olhadinha aqui, oração, ou para dar, enfim, mensagens, e aí a luz que incide do celular já pode atrapalhar você. Tá. Tem vídeo mostrando que é um sono normal, é isso? O indivíduo que dorme normalmente? Tem. Existe teste de eletroencefalograma nos institutos que fazem estudo do sono. Existe um instituto só para estudo do sono, porque é um problema que está assolando, acredita-se que 30% a 35% da população brasileira tenha problema de sono. Então, isso ligou um alerta nos especialistas e hoje há necessidade de estudo, aprofundar o estudo e o tratamento sobre esses indivíduos. Então, o indivíduo que tem o sono normal, ele entra no que chama de ondas alfa. Então, é a onda do eletroencefalograma de um indivíduo que está normal. Nas 3 fases de sono tem alguma variação, tem essas ondas alfa. E quando ele entra no sono REM, eles sabem que o indivíduo está no sono REM porque retorna para ondas beta, que é ondas de um indivíduo que está acordado. Então, por isso que eu digo que o cérebro ele não está descansando durante o sono, ele está trabalhando ali durante o sono. Ele tem um momento que ele dá uma diminuída na atividade, mas nessa fase REM, a atividade elétrica aumenta. Então, os franceses chamam de fase paradoxal do sono, porque o cérebro, teoricamente, deveria estar descansando, mas a atividade elétrica dele é intensa, é de uma pessoa que está acordado. Mas, curiosamente, essa atividade elétrica intensa que faz com que a pessoa acorde revigorada depois de uma noite de sono. O cérebro precisa trabalhar bem durante a noite para a pessoa se sentir bem durante o dia. Tá. Esse termômetro de acordei
descansada vale? Ou mesmo assim é importante se policiar? Então, dormiu 6 horas, achou que tá tudo bem, 5 horas, que aí já reduz bastante das 8, que seriam as horas ideais, né? O tempo ideal. Ah, mas estou bem. Vale esse termômetro ou às vezes a gente acostuma a não dormir bem? A gente acostuma. Tem pessoas, conheço pessoas que falam, eu durmo 4 horas e sinto bem, porque acostumou com as 4 horas, com as 5 horas. Mas nós precisamos, para completar a carga hormonal, então nós, durante o dia, nós gastamos todo o nosso hormônio. Então, fazendo uma analogia com o carro, você enche o tanque no posto, anda a semana inteira, quando acaba o combustível, você para de funcionar, não é isso? Então, nós gastamos todo o nosso combustível, que é o hormônio, durante o dia, só que nós não paramos, literalmente. A gente fica cansado, exausto, precisa de 8 horas para encher o nosso tanque hormonal, repor todos os hormônios. Então, as 8 horas não é um número fictício que os cientistas, os médicos determinaram para você dormir. Tem uma relação para completar os níveis de hormônio do seu organismo, e aí sim você consegue. Acordou com 8 horas bem dormidas, significa que os seus hormônios estão todos plenamente em níveis ok, e aí você pode ter um dia bem produtivo de estudo e de trabalho. Tá. O doutor preparou um material para a gente exibir. Vamos colocar na tela, vamos então. lá. O vídeo o doutor vai explicando para a gente. Vamos ver. Olha aqui, esse é o indivíduo que dorme normalmente, ele respira normal, né? O ar passa livremente ali pela garganta dele, pelo nariz, garganta, né? E esse indivíduo não tem problema nenhum de sono. Agora, tem um indivíduo que tem um problema de ronco. O indivíduo, há uma dificuldade na passagem do ar ali, onde estão as 2 setinhas. O ar passa ali, há uma diminuição do espaço e a vibração ali do que chama de arco palatoglosso, né? Essa vibração é o que produz o ronco. Então, se o indivíduo ele está roncando, significa que já há um indício de dificuldade na passagem de ar. E ali, como tem pouco ar passando, o cérebro não consegue se aprofundar no sono, né? Ah, então o ronco atrapalha. Não é só o barulho, não, atrapalha o ronco atrapalha o sono. Agora, tem um caso mais sério ainda do que esse episódio de ronco, que é quando é a obstrução completa do ar. Olha ali, o ar não passa. Nesse caso, esse indivíduo aí, ele precisa acordar, o cérebro acorda para contrair a musculatura para o ar poder passar. A pessoa não sabe que isso aconteceu durante a noite, mas ele acordou para voltar, para desobstruir a passagem do ar, voltou a respirar e dormiu novamente. O sono dessa pessoa não se aprofunda e aí ela dorme 8 horas, acorda exausta, mal-humorada. Então, ronco e apneia do sono, a gente também vai conversar no programa de hoje. Como é que faz exame para saber, ter diagnóstico, né? Às vezes a sua esposa falou que você ronca, seu marido disse que você ronca, que sofre com essa obstrução. Mas como é que isso é feito para receber o diagnóstico e para começar um tratamento? Daqui a pouquinho o doutor Igor Duarte explica para a gente. Tem muito mais ainda para falar. Dormir é maravilhoso, mas tem muita gente que não consegue. Eu estou falando aqui, às vezes, de alguém que dorme 6 horas, 5 horas e quem não dorme nem isso durante a noite. Sofre com a insônia. Que apuros essa pessoa pode passar durante o dia? Porque dizem, sono é incontrolável. Será que é isso mesmo? Ocasionando, inclusive, acidentes? No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre como a fisioterapia pode ajudar nos distúrbios do sono. Primeiro, a gente está entendendo mais sobre o sono, quais são esses distúrbios, a insônia, um problemão aí na vida de muita gente, a dependência dos remédios, às vezes. A gente vai conseguir falar bastante sobre o tema aqui no programa de hoje. Aproveite e participe. 0 Operadora 11 3337 5886, também pelas nossas redes sociais. Hoje eu tenho o maior prazer de receber o doutor Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta e neurocientista. Doutor, quem não dorme bem
fica um pouco mais irritado. É mais estressado também, quem não dorme muito bem? Provoca estresse. É tão engraçado que o estresse atrapalha o sono e se você não dorme, você está estressado. Fisiologicamente, o estresse é um hormônio, né? O estresse, essa situação estressante, produz um hormônio, que é um hormônio importante em vias normais, mas ele aumentado, ele atrapalha uma série de funções. A gente chama isso de cortisol. Se você dorme pouco, esse cortisol ele aumenta na circulação e bagunça toda a sua fisiologia. Inclusive, esse cortisol, ele é o responsável por aumentar o depósito de gordura nos tecidos, na região abdominal e nas vísceras. Então, o indivíduo que não dorme bem aumenta os riscos de problema cardiovascular, por conta do sono e aumento desse cortisol. Então, estresse atrapalha o sono e não dormir provoca estresse. Fica um ciclo vicioso. Falar um pouquinho da insônia. Tem muita gente que não consegue dormir. Hoje, com as redes sociais, a pessoa não dorme e ela vai postar nas redes sociais. E aqui, entendendo um pouquinho dessa lógica, só vai atrapalhando a coisa toda, né? Então, a pessoa, ela não dorme e ela vai para o celular ou para o computador, que vai induzir ela a se manter acordada. E aí, quando ela resolve pegar no sono, é hora de acordar. Se é que ela pega no sono. Porque mesmo as pessoas que têm insônia, elas dormem um pouquinho, mas dormem. As pessoas que estão nos assistindo talvez não saibam que dormir é algo vital. Na Universidade Federal de São Paulo, eles fizeram um recipiente para fazer teste com ratinhos no laboratório e para manter o rato acordado, para ver o que acontece se o rato ficar muito tempo acordado. Eles colocaram um degrauzinho pequeno para o rato se manter ali. E se o rato pegar no sono, ele cai na água e acorda. Então, o rato não dorme. E pasmem, depois do 11º dia acordado, o rato morreu. Isso. Pessoas que não dormem aumentam a chance de óbito. Então, dormir é algo essencial. Pessoas que não dormem têm um problema muito sério e precisam de ajuda especializada. Pessoas que vivem tomando medicamento, isso daí também é algo que deve ser corrigido com o seu médico. Mas se o indivíduo não dorme, ele precisa dormir por medicamento. Se ele não dorme por vias normais, o medicamento é fundamental porque esse indivíduo precisa dormir, porque o risco de um colapso é eminente na pessoa que não dorme. Tem telespectadora na linha. Vilma fala conosco de Bauru, interior de São Paulo. Oi, Vilma, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Vilma. Tudo bem, e você? Eu tô ótima, a doutora também tá mandando aqui um abraço para você. A gente tá esperando. Obrigada. Eu gosto muito do programa, principalmente quando vem esse doutor aí. Muito obrigado pelo carinho. Eu também adoro recebê-lo, viu, Vilma? Ótimo. A gente aprende muito. Fica à vontade. Vamos lá, Vilma. Eu queria saber, porque uma das minhas noras, que eu tenho 4, ela só dorme com remédio. Ok. E é uma pessoa jovem, não tem 40 anos, né? Mas já há muito tempo que ela só dorme com remédio. Ok. Aí eu queria saber se tem um jeito para ela se libertar do remédio e se o sono dela é bom igual quem não toma. Tá. Perfeito. Vilma, alguns medicamentos conseguem aprofundar o sono da pessoa, sim, ela tem um sono reparador. Só que nós não podemos viver com medicamentos, nós temos que viver pela química natural que nosso corpo produz. Se ela está um período muito grande já utilizando o medicamento para dormir, ela tem que conversar com o especialista dela para encontrar a razão desta insônia, ok? Muitas pessoas que têm depressão têm insônia. Então, depressão e insônia, eu não sei se é o caso da sua nora, depressão e insônia, elas andam lado a lado, porque o problema bioquímico está no mesmo lugar. Então, você resolve um problema, você resolve o outro. Às vezes, você está tratando o problema que é insônia, mas você não está tratando o outro problema que é a depressão. Isso é uma suposição. Normalmente, pessoas que têm depressão não dormem direito pela baixa concentração de serotonina no cérebro. Obrigada, Vilma, pela sua pergunta. Um grande abraço para você, para o pessoal de Bauru, interior de São Paulo. Uma alegria sempre receber esse carinho aqui no programa.
Então, doutor, muita gente hoje acredita que essa dependência, não, eu só durmo com remédio, quero fazer um teste, quero ficar sem o remédio. Pode ser que a pessoa precise passar por todo um processo, inclusive para diagnosticar outros problemas. Primeiro, para tomar o medicamento, você precisa consultar o seu médico, ele quem vai determinar que medicamento é, a dose, etc. Para retirar o medicamento, também. Agora, o que não pode é você tomar remédio por muito tempo sem descobrir a causa disso. Deve existir uma causa. E se existe uma causa, deve ser encontrada, deve ser eliminada para que você retome a sua atividade. Você não pode viver a vida inteira sob dependência de medicamento. Aí converse com o seu médico para tentar descobrir isso. Você, faça uma autoanálise, tente identificar pontos na sua vida que você pode melhorar. Será que é o problema do seu quarto, é a tecnologia? A gente está dando dicas aqui para você colocar isso em prática e melhorar a qualidade do seu sono e, claro, ter uma vida plena e feliz. Zenaide está na linha, fala conosco de Recife, Pernambuco. Oi, Zenaide, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. É porque eu queria saber, porque eu sonho direto, toda noite eu sonho. Oh, que maravilha! Bom e sonho ruim. Eu queria saber. Quer saber o que significa os sonhos, Zenaide? Por que sonha tanto? Tá. E ela falou que sonha coisas boas, mas sonha coisas ruins também. Tá. Bom, o sonho, segundo Freud, ele tem uma relação com o nosso dia a dia, o inconsciente, o subconsciente. Então, o sonho, ele tem uma relação com o seu dia a dia, com o que você vivencia. Não necessariamente você sonha com aquela cena, mas o seu cérebro, durante aquela fase REM, ele pega todas as informações possíveis e monta um cenário aleatório. Então, você sonha que está no alto de uma montanha, depois você já está dentro de um carro, você está... Isso tem muita lógica, às vezes, sonho né? é assim, ele é uma colcha de retalhos. É assim mesmo, significa que as coisas vão bem. Do sonho ser bom ou do sonho ser ruim, aí depende da interpretação de cada um. Pessoas que antes de dormir estão assistindo um filme de terror, por exemplo, aumenta a chance de ter um sonho ruim. Sonho com monstros, enfim. Então, o ideal é, antes de dormir, se tiver que assistir alguma coisa leve, bem mais tranquila. Sempre, né? Que a gente fica, às vezes, com as imagens na cabeça, né? Fica aí, o sonho produz uma série de cenas possíveis e algumas podem ser desagradáveis. Vamos lá. E como é que a fisioterapia pode ajudar quem sofre de insônia, doutor? Olha só, quem sempre tratou de sono, sempre foram os médicos, o neurologista, o psiquiatra, o médico que trabalha com a parte de respiração. Mas a demanda começou a aumentar de uma forma muito grande e esses profissionais precisam de suporte. Nesse caso, entrou aí o fisioterapeuta, mas existem outros profissionais envolvidos para trazer uma qualidade do sono para esse indivíduo. O fisioterapeuta, ele analisa a postura da pessoa enquanto essa pessoa está no que a gente chama de posição em decúbito, quando ela está deitada. A postura correta a postura incorreta pode atrapalhar o sono dessa pessoa. A qualidade do colchão, a qualidade do quarto, tudo isso é analisado por um profissional, o fisioterapeuta. Não existem tantos fisioterapeutas atuando nisso, porque isso é recente ainda. Mas os fisioterapeutas já estão se aprimorando, como os fonoaudiólogos também estão, como os nutricionistas, como os médicos já se aprimoraram, porque é um problema que demanda especialistas. Especificamente na apneia do sono, a fisioterapia ela é fundamental, porque durante a obstrução da passagem do ar, isso não conseguiram resolver esse problema por outras vias, então eles aplicam uma espécie de máscara no nariz e na boca do paciente, para que durante o sono, quando há obstrução da passagem do ar, o equipamento que eles chamam de CPAP obriga o ar a passar. E aí o indivíduo, ele não tem aqueles pequenos despertares. No outro dia, ele já tem a sensação de estar revigorado. O CPAP, eu trouxe uma máscara
que é semelhante a essa daqui, a máscara do CPAP. Essa não é uma máscara do CPAP, mas para o colega telespectador compreender, coloca essa máscara no nariz e na boca, assim, com um elástico segurando a parte posterior da cabeça. E ele dorme assim. Se ele parar de respirar, o CPAP obriga o ar a entrar, então desobstrui as vias respiratórias e ele consegue ter o ciclo respiratório normal sem o despertar. Isso, na primeira noite, o indivíduo que tem a apneia do sono, ele relata uma melhora surpreendente no outro dia. Fala, nunca dormi tanto, porque dormir com isso no rosto pode ser desagradável, mas muito pior é o indivíduo não dormir de jeito nenhum. Então, o fisioterapeuta é ele quem aplica o CPAP, ele quem regula o equipamento. Calibra, né? Isso. Tudo individual. Esse equipamento era um equipamento utilizado pelos fisioterapeutas dentro da unidade de terapia intensiva, nas UTIs. Então, para o paciente que está lá em coma, coloca o CPAP para ele respirar de forma artificial. Tem uma pressão, né? Então, tem uma independente da vontade dele, o ar chega. Exatamente. Tá. Então, o equipamento é similar ao ventilador mecânico que tem na UTI, que faz o ar entrar e faz o ar sair. Nesse caso, há uma pressão positiva. O ar é obrigado a entrar. Tá. Pode ser desagradável a princípio, mas o resultado é fantástico. E só quem tem noites mal dormidas sabe da importância que um equipamento similar a esse tem na qualidade do sono. Eu já conversei e aqui já tive relatos de muitos telespectadores que fazem uso do CPAP e que dizem que a princípio ficaram muito apreensivos. Sim. Porque não deixa de ser algo que limita o teu movimento durante o sono, sim. Hoje as máquinas estão muito menores, né? Os aparelhos estão muito mais fáceis de... São portáteis até hoje, quem viaja leva, né? Tem que levar. Mas a melhora é tão grande, a qualidade de vida mudou tanto. O resultado é extraordinário, que a pessoa, ela até esquece desses contratempos, que é verdade. Imagina você ter uma noite que pode ter a cama só sua, rolar para um lado, para o outro tranquilamente, e agora você tem um equipamento atrapalhando, tem uma mangueira conectada a uma máscara dessa. Isso limita realmente o movimento. Então, isso pode atrapalhar? Pode. Mas as pessoas que utilizam o CPAP referem uma melhora exponencial e aí não querem mais abandonar o tratamento. Vamos falar com a Cleusa, nossa telespectadora. Liga pra gente de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Oi, Cleusa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cleusa. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, a gente já te ouve. Eu queria falar com o doutor. Vamos lá, Cleusa. Doutor. Boa tarde, Cleusa. Seja bem-vinda. Tudo bem. Tem 12 anos que eu faço tratamento para fibromialgia, lúpus, e eu só dou através com medicamento. Sem medicamento eu não consigo dormir. E eu já quis abandonar para ver se eu consigo sono normal. Aí eu escutei poucas horas você falou do programa, se o paciente abandonar sem a orientação médica, ele pode dar um colapso? Abandonar os remédios que tratam a sua fibromialgia e o seu lúpus, é isso? Esses remédios te atrapalham a dormir, é isso que você falou? A dor atrapalha a dormir. A dor atrapalha. A dor atrapalha a dormir. Eu tomo remédio para dormir. Eu entendi. Então, toma o remédio para controlar a dor, toma remédio para dormir. Se isso pode ter os dois medicamentos podem ter um efeito. É possível que isso aconteça. Então, nesse caso, tem que voltar a conversar com o seu médico se um está atrapalhando o outro para mudar. Perfeito. Entendeu? Mas você, por favor, não faça isso por conta própria. Precisa conversar com o seu médico. Ela tocou num ponto que é interessante, que é a fibromialgia, que é a doença associada. Então, a fibromialgia, normalmente quem tem fibromialgia pode ter algum ponto de depressão associada, normalmente tem, e tem problema de sono também. Não só pela dor, no caso dela, o que está atrapalhando ela é a dor, mas normalmente a pessoa tem insônia. Eu falei antes do intervalo, ainda falei da serotonina, que é o hormônio, esse hormônio, a serotonina, ele é a base, o hormônio é um neurotransmissor, é a base para a produção da melatonina. Se você não tem a serotonina,
a sua glândula pineal não consegue produzir a melatonina. Se você não tem serotonina, você também não tem melatonina. Se você não tem serotonina, você tem depressão. Se você não tem melatonina, você tem insônia. É uma reação em cadeia. Se você não tem serotonina, você tem depressão, e essa serotonina regula as vias de dor que chegam no cérebro. Pessoas que têm baixa concentração de serotonina sentem dor, sentem muita dor, e esse é a principal queixa da fibromialgia. Então, nós temos 3 problemas que normalmente estão muito associados: fibromialgia, depressão e insônia. E você sabe que isso que a Cleusa trouxe aqui pra gente é tão precioso, porque o profissional fisioterapeuta é quem tá, se não todo dia, boa parte dos dias da semana, em contato com essa paciente. Ao contrário do médico. Você não vai no médico todo dia, mas você faz o seu acompanhamento com o fisioterapeuta várias vezes na semana. O fisioterapeuta pode muitas vezes dizer, olha, você precisa de uma avaliação para saber desses remédios que você está tomando. Alguns nem combinam e o médico não sabia que a paciente já tomava um remédio para dormir muitas vezes. Nesse caso é fundamental a comunicação dos dois. Tá. Não adianta apenas a paciente ir lá relatar, porque às vezes tem termos técnicos que são os profissionais que entendem. Então o fisioterapeuta faz um relatório da sua paciente e envia para o médico saber o que o outro profissional identificou. A mesma coisa o médico, faça um relatório para o fisioterapeuta, faça um relatório para a fonoaudióloga, faça um relatório para nutricionista, para eles se conversarem bem, saber o que realmente está acontecendo e cada um atuar de forma bastante incisiva para a melhora daquele paciente, melhora do quadro do paciente. A Evelyn Souza traz uma pergunta aqui, ó. Doutor Igor, por que é tão difícil pegar no sono mesmo estando tão cansada? A gente costuma achar que estando muito cansada vai ser fácil, né? É verdade, porque tem um estresse associado aí. Nesse caso, o cortisol, ele pode atrapalhar a produção da melatonina. Então, você está cansado, muito cansado, mas você tem dificuldade de dormir. Mas não tem problema, fique quietinha ali depois de um banho bem quentinho e revigorante, fique quietinha no seu quarto escuro, que eu garanto para você que o seu sono vem. Tá, aí você ficou quietinha, esperando, você não pegou o seu celular, você não abriu o seu computador. A televisão. Não ligou a televisão. E você fala, acho que eu já passei aqui mais de uma meia hora, 40 minutos e nada. Vale a pena levantar da cama ou espera mais um pouquinho que dorme? Tem algumas pessoas que precisam tomar um leitinho quente, né? Pode auxiliar, não que o leite tenha algum efeito, né? Mas o ideal mesmo é permanecer ali na cama, no escuro, para aumentar a produção dessa melatonina e aí você entrar nesse sono reparador rapidinho, que isso entra de forma automática. E curioso porque às vezes a pessoa tá ali quietinha, parece que ela tá tentando dormir, mas ela já tá fazendo a agenda do dia seguinte só mentalmente. Mas aí o que acontece? Ela tá ansiosa. Aí a ansiedade atrapalha também. A ansiedade atrapalha. Ela tá fazendo todo esse planejamento do próximo dia, do que ela vai fazer, das reuniões. Da criança é muito comum com mães. Tem que pegar a criança, tem que levar para a escola, tem que fazer a comida, a roupa, a reunião, o trabalho. E isso tudo, você ruminando isso durante a noite, e aí é difícil de você pegar no sono, porque seu cérebro está em alerta máximo aí nesse momento. Há uma dificuldade, sim. O ideal é esquecer tudo. A Pá Ferreira diz, doutor Igor, tomar remédio para dormir faz mal? É tão mais fácil tomar o remédio? Ela conta. Olha, eu não vou dizer aqui para você que faz mal, mas eu vou dizer para você que não é natural. Então, o correto é você dormir por suas vias naturais. O remédio ele é fundamental quando há necessidade dele. Então, tem que tomar o medicamento. Eu disse, pessoas que não dormem têm um sério risco de óbito, isso existe. Nesse caso, o medicamento deve ser utilizado. Pessoas que utilizam o medicamento há 10 anos, isso não pode ser normal. Deve-se rever todo o conceito, conversar com o seu profissional para tentar enxergar a raiz desse problema para poder eliminar o medicamento. Ninguém deve ser escravo de medicamento por muito tempo.
E, ó, eu recebo muitos relatos aqui, pessoas que até já fizeram esse desmame do remédio, mas tem que ter o remédio ali do lado. Então, é mais um apoio psicológico. Isso, aí é uma questão psicológica. O remédio nada mais é do que uma muleta para ele ter, vamos dizer assim, coragem de dormir sem não correr o risco de não pegar no sono. O medicamento está ali. Acho que é válido, sim. Ó, o ronco é uma coisa até que limita as pessoas socialmente, né? Então, você dorme num quarto, a pessoa escuta do outro, numa viagem, enfim, às vezes você pega no sono depois daquele almoço com os amigos, as amigas, e o barulho pode fazer você virar até alvo de risadas, né? Enfim, isso é uma coisa que constrange socialmente. A apneia do sono não é diferente, porque a pessoa, para voltar a respiração normal. Isso, ela às vezes até faz esse barulho mais exacerbado ainda, né? Mas o que me chama a atenção é... A pessoa fala, Denise, mas tudo bem, todo mundo aqui em casa já está acostumado com o meu ronco, eu sofro de apneia mesmo e tudo bem. Tem perigos para a saúde sofrer com isso e não buscar um tratamento? Tem dados dizendo que pessoas que roncam têm uma maior incidência de desenvolver problemas cardíacos. É mesmo. Então, é possível. Se esse ronco aí atrapalha, por exemplo, o relacionamento com a esposa tem problema de insônia porque o marido ronca, precisa rever isso, né? Tem pessoas que roncam tão alto que atrapalha o outro de dormir. E aí, os dois podem ter problema de sono, deve ser trabalhado, deve ser tratado isso com um profissional especializado. Tá. Alguns remédios podem tirar o sono da pessoa, né? Então, você faz tratamento para uma determinada doença, um problema, e aí o sono pode ficar comprometido. Nesse caso, tem que rever com o médico que prescreveu. Isso. E aí, o problema é que quando a pessoa faz o uso de um medicamento por um período curto, tudo bem, toma um medicamento, o médico prescreve um outro para induzir o sono por um período pequeno ali, resolve aquela doença, volta tudo ao normal. O problema são procedimentos, tratamentos prolongados, que isso atrapalha o sono por período prolongado, e o indivíduo deve utilizar um medicamento para dormir que ele não deveria ter utilizado. Mas nesse caso, é um contato que você deve ter com o seu médico, deve conversar com o seu médico sobre o remédio, o efeito que ele está te fazendo, para ou trocar o medicamento ou encerrar o tratamento se necessário for, e se o médico assim julgar necessário. Legal, deixa eu aproveitar e fazer... Vamos preparar para dar um recado daqui a pouquinho. O doutor mostrou essa máscara aqui. Essa é uma máscara de nebulização. Essa é uma máscara de nebulização. Não é a máscara do CPAP. E a gente que está em casa tem o aparelhinho de nebulização, não é esse. Esse é só para exemplificar. Não é para usar o aparelhinho de nebulização, porque ele não tem pressão adequada. Ele não foi feito para isso. Disso. Aqui ele tem uma outra finalidade. Eu trouxe apenas para ilustrar para vocês. Que é uma máscara, né? É uma máscara. Ela evita que o ar se disperse, o ar ele é obrigado a entrar ou pelo nariz ou pela boca, dando continuidade ao ciclo respiratório. Para a gente ter uma ideia de como o problema realmente afeta muito mais pessoas do que a gente pode imaginar, eu já recebi várias perguntas aqui, perguntando do CPAP, da máscara, do aparelho e disso, porque os relatos aqui trouxeram conforto, né? Pessoas que utilizaram, né? Utilizam e melhoraram a qualidade de vida, foram beneficiados. Mas para isso, me corrija, doutor, precisa dar recomendação médica? Precisa, não tem disso. Não pode ir lá pura e simplesmente comprar o equipamento, porque às vezes você não sabe nem se o seu problema é esse. Perfeito. Então você precisa passar com os especialistas, são eles que vão determinar o que é a causa e o tratamento adequado. Não faça nenhum tipo de tratamento por conta própria. Muito bom. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, vamos falar um pouquinho de atividade física? Atividade física é benéfico para tantos fatores da nossa vida, né? Atividade física combina com saúde. Ajuda também no sono, doutor? Explica pra gente. Ajuda sim, mas no caso da atividade física, é importante você fazer com o acompanhamento de um profissional especializado, um educador físico, porque em determinado período e em determinada atividade ou intensidade, ele pode prejudicar o seu sono. Se for perto de dormir, por exemplo, e o treinamento for intenso,
pode atrapalhar você dormir. Deve ser dosado e deve ser trabalhado junto com o seu personal trainer de confiança. No próximo bloco a gente fala mais sobre a importância do sono para viver bem. A gente ainda fala mais de ronco e apneia do sono. Até lá! Nós estamos de volta hoje falando sobre como a fisioterapia pode ajudar nos distúrbios do sono. E dormir bem faz muita diferença, né? A gente pensa sempre em qualidade de vida, dormindo melhor, pensa nas horas de sono também. E tudo isso faz parte de um planejamento. Não tem como. Muita gente acha que dá para fazer um estoque de sono. Nesse bloco eu vou comentar isso com o Dr. Igor Duarte, nosso convidado. Ele é fisioterapeuta e neurocientista, explica tudo para nós. Antes de voltar para o bate-papo, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar aquela super dica do Shopping do Povo. Olá, Denise e todos vocês que estão acompanhando o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui hoje com uma super dica para vocês, aqui diretamente do Shopping do Povo. Eu estou aqui hoje com um dos melhores livros do missionário R.R. Soares que eu já li, porque este livro, pessoal, me ajudou num momento muito difícil da minha vida. Este livro foi tremendo para mim e eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que contaram que também leram e foram abençoados. O livro é Presente, a dádiva que abençoa a quem o dá. Então, quando você manda presentes espirituais, pessoal, quando você manda presentes para as pessoas, é você que é abençoado. Você é abençoado por Deus através desses presentes que você manda. E para você entender mais sobre isso, que tipo de presente esse livro está falando, você tem que ler e eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Esse livro fica conosco aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise, essa foi a nossa dica de hoje, continua com você. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto a falar com o Dr. Igor Duarte. Muita gente acha que dá tranquilamente para perder uma noite de sono, porque depois eu recupero, eu durmo mais no fim de semana. Aí passo o fim de semana inteiro dormindo. É engraçado que aí na segunda-feira não tá descansado. Verdade. Parece que tá mais cansado ainda. Há um estudo que diz que isso em experimentos em ratos e outros animais, que se você priva o sono dele, no outro dia tem o que chamam de efeito rebote, ele dorme mais. Então, teoricamente, compensa. Mas agora o que acontece é que as pessoas estão perdendo. Vamos entender, então, que é possível repor esse sono em algum momento. Tá. No final de semana, é o momento que você tem para se divertir, as pessoas vão sair para o baile, balada, enfim, não repõe. E aí você vai sempre acumulando déficit de sono. E aí chega uma hora que essa conta pode chegar. É possível, então tem alguns estudos apontando relação entre noites mal dormidas com a chance de incidência de doença de Alzheimer. Então, mais um fator fundamental para você colocar o sono 8 horas dentro do seu planejamento. Coloque o seu planejamento familiar, escolar, financeiro e o seu planejamento de sono, porque é o seu futuro. E o futuro, esse está nas suas mãos, tá? Não negligencie o seu sono, por favor. O sono das crianças é um capítulo à parte. E aqui vou até, crianças de até uns 2, 3 anos. Tem criança que dorme melhor. Nunca deu trabalho para dormir. Outras vezes a mãe lida melhor com uma privação de sono, né? Então, a criança tem uma série de fatores, o sistema imunológico ainda não está 100% adaptado, então sempre tem um probleminha de garganta, um probleminha de ouvido, probleminhas que podem atrapalhar o sono da criança. Mas não tem problema porque a criança não tem tarefa, não tem responsabilidades, ela repõe à tarde, ela repõe depois do almoço, ela repõe... Agora, nós não conseguimos isso. Depois do almoço, você tem que voltar para o seu trabalho. Mesmo que bata aquele soninho gostoso, você tem que voltar a trabalhar. Sobre os adultos. Adulto que encostou, dormiu. Então, ele vai te visitar, alguém vai na sua casa, visita, fazer uma visita. Ficou no sofá, bateu aquele sono, a pessoa apaga.
apaga. Às vezes apaga até durante uma conversa. Isso é um problema? Não, isso tem que ser investigado. Se eu estou conversando com você agora, há um nível de estresse, de tensão, por conta da responsabilidade de eu estar aqui conversando com você, Denise, com os telespectadores, e me der sono e eu dormir, isso não é certo. Alguma coisa está errada. Agora você está num almoço informal. Depois daquele almoço, principalmente se a alimentação for hipercalórica, há uma tendência, né, de você ter aquele soninho, né, aquele soninho depois, que dura alguns minutos, então você dá 5 minutos de cochilo. Isso é absolutamente normal. Ter um soninho após o almoço é absolutamente normal. Eu leciono em cursos de pós-graduação e normalmente é o final de semana inteiro. E após o almoço é uma tristeza, porque os alunos estão todos querendo dormir por conta. E eu ainda falo para um outro, falo, ó, pode dar uma cochiladinha de 5 minutos que eu não ligo. Que eu sei que naquele momento ele não está aprendendo nada mesmo. Então, dá uma cochiladinha, depois ele desperta e volta tudo ao normal. Isso é absolutamente normal. Podia dizer que é fisiológico esse soninho? Isso chama-se alcalose pós-prandial. Isso é uma resposta fisiológica normal. Então, quando você se alimenta, o organismo entende que deve desligar o cérebro consome 25% de tudo que você come, do que você bebe, do que você respira. Consome demais. Então, o cérebro para de consumir, todo o sangue que está no cérebro, ele fica concentrado no abdômen para captação de nutrientes. Então, essa é uma resposta fisiológica completamente perfeita e normal. O que não é normal é você não sentir um soninho após o almoço. Pegou uma feijoadinha no sábado, tem que dar aquele soninho. E minha recomendação é que você durma aí uns 10 minutinhos, sem problema. Para isso, você precisa se planejar. Se você faz parte desse time aí que precisa desse soninho depois do almoço, então que você se planeje para fazer isso, né? Tem até, aqui em São Paulo, tem até locais para você dar esse cochilo. As empresas têm investido, não é? Tem um lugar de dar o cochilinho, empresas vivem disso. É verdade, porque aumenta o rendimento. Isso. Aumenta o rendimento do funcionário. As empresas têm investido em salas para que o funcionário possa, de fato, relaxar. Se ele quiser dormir, ele está no horário dele de descanso, ele pode fazer isso revigora, né? Então, depois você vai para aquela sua reunião, que não vai ser um peso depois do almoço, você vai render muito mais, né? Exatamente. O seu rendimento profissional, a captação de informação, se você é estudante, aumenta se você estiver descansado. Então, sugiro que, se você tiver oportunidade, faça sem problema. Tem explicação, a gente está falando do sono, né? Tem explicação para quando alguém boceja, dá vontade da gente bocejar também? Existe essa explicação. Primeiro, eles descobriram num estudo que o bocejar, não adianta você abrir a boca, já dá uma vontade, né? É automático. Eles descobriram que o bocejo, nós bocejamos para refrigerar o cérebro. É a melhor explicação que tem. No Brasil, bocejamos muito. Países que são extremamente quentes, as pessoas bocejam pouco. E países que são extremamente frios, as pessoas também bocejam menos. Porque se ela bocejar num lugar quente, vai esquentar mais o cérebro. Se ela bocejar em um lugar frio, vai congelar o cérebro. Então, é melhor não bocejar. É um comportamento. O bocejar é um comportamento que ativa no cérebro das outras pessoas um grupo de neurônios que a gente chama de neurônios espelho. Isso vale para o bocejo, mas vale para outras atividades também. Então, se você bocejar, os neurônios, ou o seu bocejo, ele ativa um neurônio, um grupo de neurônio específico no cérebro da outra pessoa, e aqueles neurônios vão fazer com que a pessoa copie os movimentos que você está executando, para dizer para você assim, de forma inconsciente, olha, eu sou igual a você, sou do mesmo grupo que você. Por isso que eu estou bocejando igual a você e a gente deve se relacionar. Essa é a ideia mais plausível que a neurociência tem pro bocejo. Mas vale para outras coisas também. Se você vê uma pessoa que está dançando, batendo o pezinho assim, se você não se policiar, você também bate o seu pé para imitar aquela pessoa de forma inconsciente. Você falou da melatonina como um hormônio que o nosso próprio corpo produz. E a gente sabe, hoje é possível manipular as fórmulas com melatonina. Nos Estados Unidos, muitíssimo comum, vende em qualquer lugar, em várias dosagens, né? Lá a legislação é diferente, né? Aqui você tem um acesso dificultado para determinado tipo de produto para ser utilizado em prol da saúde, mas
a quantidade faz muita diferença, né? E o modo de usar também. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa melatonina extra, doutor. Olha só, eu diria que não só a quantidade, né, a dose da melatonina artificial, mas também o período, qual o intervalo que você deve utilizar o medicamento de 8 em 8, 10, 12 em 12. Quem vai determinar isso é o seu médico, junto com a quantidade. E o mais importante, é o médico que vai determinar, vai decidir se você deve utilizar ou não. Olha que problema, você trabalha como motorista e você consome essa melatonina por conta própria, você tem baixa de atenção, aumenta a chance de você ter acidentes no seu trabalho. Então, por favor, não façam isso. Mesmo que você tenha acesso a isso, não faça sem que tenha a prescrição e o conhecimento do seu médico. Da mesma forma, aqui a gente falou de algo, né, que vai vir extra no organismo. É claro que você precisa do teu especialista ali para prescrever e depois para fazer essa retirada, porque o que a gente quer é não precisar usar. Exatamente. Né? Mas me incomoda um pouco, você falou do acidente, né? As pessoas que vivem dirigindo e pescando assim, né? Quase dormindo, e não buscarem uma ajuda, um suporte, às vezes é algo simples. Essa pessoa já acostumou, para ela é normal isso. No passado não muito distante, eu digo passado porque eu não vejo tantas pessoas fazendo uso de medicamento para não dormir, para aumentar o rendimento como motorista, consigo dormir, dirigir a noite inteira extra, utilizando a droga anfetamina. Fizeram muito isso. Hoje há uma fiscalização muito grande. Há uma ignorância por parte das pessoas em acharem que aquele tempo de sono que ele ganhou dormindo, ele está lucrando. Na verdade, ele está perdendo porque, como disse, lá na frente a conta vai chegar por diversos problemas de saúde. Entre eles, eu citei um aqui: pessoas que dormem mal, aumenta a chance de desenvolver doenças cardiovasculares e problema de Alzheimer. Adiantou ganhar esse dinheiro extra dormindo no período de sono, você trabalhando? Não adiantou, porque lá na frente esse dinheiro não vai trazer sua saúde de volta. Perfeito. Tem alimentação, então nós falamos de uma equipe multidisciplinar, né? Então, você tem o médico, e aí no serviço de saúde, Denise, mas não me indicaram um otorrino para eu passar. Não importa, busca o serviço de saúde, que se o clínico geral tiver ali a possibilidade de fazer esse diagnóstico, ele vai fazer, e não, às vezes você nem precisa passar pelo especialista que a gente falou. Exatamente. Aqui. Às vezes a pessoa passa no neurologista, no otorrino. O importante é ter um médico para fazer o seu diagnóstico, e a partir daí você vai montar a sua equipe multidisciplinar. Falamos do fisioterapeuta, a importância. O doutor falou também da atividade física, então um profissional, educador físico. E um nutricionista, né? Porque a alimentação a gente se alimenta o dia todo, né? Já diria o Hipócrates, né? Sobre o alimento, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, é fundamental. A alimentação, existem alimentos que aumentam, por exemplo, a produção da serotonina. Então, alimentos que são ricos em triptofano, eles vão ter um impacto positivo no seu humor, no controle das vias dolorosas, no seu sono, porque a serotonina é a base para a produção da melatonina, que está relacionado ao sono. Tudo isso com a alimentação. E aqui eu arrisco a dizer um alimento rapidinho para vocês, né? Os meus amigos nutricionistas que me perdoem, mas o ovo, ele é rico em triptofano, ele é baratinho, o ovo cozido, por favor, porque tem a questão da fritura, o óleo, isso daí pode não ser legal. Então o ovo, que sempre foi, falaram tanto mal do ovo no passado, hoje o ovo é o segundo melhor alimento que existe, só perde para o leite materno. Então, coma o seu ovinho. As pessoas têm preconceito com o ovo, mas o ovo é importante para a sua saúde também. Isso vai ter um impacto na parte emocional e no seu sono também. Frutos do mar são interessantes, as nozes, todas são ricas num aminoácido chamado triptofano, que é a base para a produção da serotonina. E aí a serotonina, estando no organismo, que ela é produzida na barriga, a maior parte da serotonina é produzida aqui no intestino. Essa serotonina vai para a circulação, que chega no seu cérebro e
pode resolver boa parte do seu problema aí, apenas com a alimentação. Ai, que maravilha. Mas para isso você tem que colocar a saúde como prioridade na sua vida, né? Você que sofre com refluxo, não consegue dormir direito, às vezes o refluxo é causado pelo excesso de peso, aí você perde peso, melhora o refluxo, dorme melhor. É uma reação benéfica, pois né? O indivíduo que está acima do peso tem um impacto negativo no ronco, que a gente já falou aqui, o ronco tem um impacto no sono. Então, você diminuir o peso já alivia uma série de outros sintomas, só com a redução de peso. E às vezes não é nem chegar no seu peso mais magro, né? Uma redução pequena, às vezes traz uma qualidade de vida e te motiva a chegar no ideal. Né? Eu acho interessante isso, porque se você faz o cálculo do IMC e você está bem longe lá do resultado, isso te desmotiva. Então, começa perdendo peso aos poucos e o mais importante, perca aquele peso e mantenha ele por um tempo para o seu organismo fazer um novo scanner, como aquilo sendo o seu novo peso, a sua nova realidade, e aí a chance de você mantê-lo por mais tempo aumenta também. Vou passar os contatos, lembrando que o Dr. Igor Duarte dá palestras. Então, sobre diversos temas, você tem uma empresa, quer levar o Dr. Igor, você entra em contato. 0 operadora 11 95450 3737 5450-3737. Também pode fazer contato pelo e-mail. Se tem alguma pergunta, escreve assessoria@igorduarte.com e o Instagram do doutor, @dr.igorduarte. dr.igorduarte. Doutor, volte outras vezes, Volto, aprendo sim. demais com você. Sucesso nas palestras. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Tá? Um grande abraço ao amigo telespectador. Chamou, estou à disposição. Obrigada, viu, doutor? Vai voltar outras vezes, com certeza. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.